Queridos, culto de terça, nós estamos numa campanha e eu quero ministrar ao seu coração debaixo desse tema: assuma o controle. Vamos repetir no 3, 1, 2, 3. Assuma o controle. Agora ensaiamos, agora vamos para valer. 1, 2, 3. Assuma o controle. Que contradição! Se Deus está no controle de todas as coisas, como é que eu e você iremos assumir o controle? Só que existe algumas coisas, meus irmãos, que nós vamos falar nessa noite. Existem coisas que Deus faz, existem coisas que é somente Ele, existem coisas que é para mim e para você fazer aqui nessa terra. Entenda isso. O problema é que queremos jogar tudo para Deus. Queremos falar, não, isso é com Deus, vai lá Deus, se vira. E quando na verdade Deus está esperando uma posição minha e tua. Aquela mensagem do pastor Oséias, a última mensagem do pastor Oséias, precisamos tomar uma posição, e nós não tomamos posição do nada, pelo nada, ao acaso. Ninguém toma partido sem conhecer. Quando eu e você tomamos uma posição, é porque nós estamos diante de uma situação, diante de um problema, de uma causa, de um momento, de uma passagem que nós estamos vivendo na nossa vida. Fato é que posicionamento exige da minha parte, da sua parte, que assumamos o controle da situação. E é nessa noite que eu quero trabalhar com você alguns textos. Mas antes de entrar em Tiago, capítulo 1, que é o nosso tema, nosso texto base dessa noite, eu preciso te dizer, te lembrar, na verdade, que Deus é bom. Você crê nisso? Deus é muito bom, a essência, a natureza de Deus, Ele é bom em todo o tempo, como diz o salmista. Agora, o grande X da questão é que a nossa vida é um sopro. Tem até uma música aí no mundo que vai falar justamente, vai cantar sobre isso. A vida do homem passa muito rápido, meus irmãos. Veja, nós temos aqui, por exemplo, Salmo 144, verso 4, que vai expressar essa verdade, esse fato. A nossa vida é muito rápida, olha isso. Todo ser humano é como um sopro. Como um sopro. E aí, isso aqui já é um alerta para mim e para você. Nós perdemos tempo com tanta besteira, com tantas coisas inúteis, fúteis, e quando não, nós estamos nos esquecendo que a nossa vida é um sopro. Um sopro. O que é um sopro? Um sopro. Veja, os seus dias são como sombra passageira. Esse é o X da questão. Nós estamos aqui de passagem, porque nós vamos morar no céu, amém? 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 Existe uma nova Jerusalém nos aguardando. Você não pode esquecer disso não, meu irmão. Por mais que a vida aqui possa ser boa, confortável, prazerosa, existe uma nova Jerusalém preparada para os santos de Deus. Você é um santo de Deus, você é. Não se esqueça. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que o coração do homem não pôde discernir, isso é o que Deus tem preparado para os seus. Então não se esqueça disso, não se esqueça. Por mais prazerosa que seja essa nossa vida, existe uma vida eterna nos aguardando na nova Jerusalém. E Jesus Cristo está voltando. Mas vamos continuar. João 16, 33. Nós temos aqui um alerta do próprio Cristo. Essa vida que passa tão rápido, essa vida que é um sopro, essa vida que pula, que a gente está aqui parado, paralisado, resolvendo picuinhas, e estamos perdendo tempo. E aí Jesus vai dizer assim, ó, esse é o próprio Cristo. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Eita, quem precisa de paz aqui nessa noite? Quem precisa de paz? A mente, o coração perturbado, né? Aquela coisa. E aí Jesus está dizendo, a minha voz, a minha palavra te dá paz. Ela te dá paz, ela te dá paz. E aí ele vai dizer, eu disse isso para que vocês tenham paz em mim. Não é no mundo, não é na política, não é no dinheiro, não é nas suas vendas, não é no seu trabalho, não é nos seus filhos, não é no seu casamento. A verdadeira paz está em Jesus de Nazaré. Amém? Amém? Vocês precisam ter paz em mim.
A minha voz é que faz acalmar essa tempestade. E aí ele vai dizer, neste mundo, esse mundo que aqui nós estamos de passagem, vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Diga para a pessoa que está do seu lado, tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Não importa o tamanho do seu problema, tenha coragem, porque o seu Deus é muito maior do que todas as coisas. Veja, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem. Eu venci o mundo. Oh, aleluia! Jesus Cristo venceu. O perfeito, o santo Filho de Deus, o poderoso, o maravilhoso príncipe da paz, ele venceu. E nós descansamos debaixo da sua vitória, debaixo do seu poder, debaixo das suas poderosas mãos. Como o salmista vai dizer, é como uma galinha com as suas asas abertas, protegendo os seus filhotinhos, os seus pintinhos. Oh, meu irmão, o nosso Deus é tão poderoso, tão grande. Precisamos ter paz nessa grandeza, nesse Deus todo-poderoso. Mas veja, Jesus Cristo nos faz um alerta. Vocês têm que ter coragem, porque vocês terão aflições nesse mundo. E aí em Provérbios capítulo 3, versos 9 ao 10, nós precisamos entender como que nós vamos vencer, como se é Jesus que venceu o mundo, e se eu preciso estar com Jesus, o que eu preciso fazer para estar do lado dele, para andar com ele, para estar juntinho dele. E aí, só separei um verso, Provérbios 3, do 9 ao 10, vai dizer assim, ó: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas, porque os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Traduzindo, honre ao Senhor, sejam fiéis a Ele, nesse momento de aflição, porque é do Senhor que vem a prosperidade sobre a sua vida. Você crê nisso? Provérbios 3, 9 ao 10. E aí nós temos um outro texto, Salmos de número 100. O texto é somente o verso 5, mas eu vou ler todos os Salmos. Eu estou falando para você da bondade de Deus. Mesmo Jesus Cristo dizendo, olha, tenha coragem, porque vocês irão passar por aflições. Mas eu estou dizendo para você que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. E eu estou te dizendo que Ele abençoa, que Ele prospera. Não importa se o deserto é o mais seco do que o Saara, Ele tem poder para fazer florescer em meio ao seu deserto, queridos. Eu estou tentando te dizer isso. E aí em Salmo 100 ele vai dizer assim, ó: aclame ao Senhor, o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Prestem culto ao Senhor com alegria. Você precisa gravar essa mensagem aqui, essa palavra, melhor dizendo. Alegria é a palavra-chave do texto de hoje. Alegria. Prestem culto ao Senhor com alegria. O salmista não está dizendo, quando você estiver bem, quando você estiver alegre, você vai prestar um culto ao Senhor. Negativo. Não importa as circunstâncias, prestem um culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Eu preciso entrar na presença de Deus com um cântico alegre. Reconheçam, olha isso, reconheçam que o Senhor é Deus. Ele é Deus na tua vida, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Reconheça que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dEle, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Oh, aleluia! Somos filhos de Deus. Você é filho, você é filha, filho e filha de Deus, minha irmã. Entrem pelas suas portas com ações de graça. O filho, ele não entra pelas portas do fundo, ele não entra pela janela. O filho, ele entra pela porta principal na casa de seu pai. Entre pelas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Oh, aleluia. E aí no verso 5, vamos ler todos juntos esse verso. 1, 2, 3. Amém. Vamos começar de novo. 1, 2, 3. Amém. Vamos de novo.
Aleluia! O Senhor é bom. Deus é bom, é a natureza de Deus, queridos. Eu já disse, eu já preguei aqui. Deus não envia um raio para queimar TV. Deus não envia um raio para fundir motor de carro. Deus não envia, não. A natureza do nosso Deus, o nosso Deus é Pai. O nosso Deus é bom. A natureza, a essência dele é a bondade. Deus é bom, pois o Senhor é bom. E o seu amor leal, fiel, dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu posso descansar na fidelidade de Deus, porque vai alcançar a minha descendência. A fidelidade dele é de geração em geração. Veja, Lamentações, capítulo 3, versos 22 ao 25. Eu estou introduzindo para você o texto de Tiago. Lamentações, capítulo 3, vai dizer assim, graças ao grande amor de quem? O nosso Deus tem um amor tão grande, que Ele enviou o Filho dEle para salvar a minha alma e salvar a tua alma do inferno. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Você já agradeceu a Ele por isso? Você já disse, Deus, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Meu Deus! Você está vivo, querido, é para você acertar a tua vida. Você está aqui nessa noite me ouvindo, adorando, e vai ouvir talvez outros irmãos, é para que você se conserte. Graças ao amor dEle, nós não somos consumidos. Olha isso, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Acho que mais um. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu estou te dizendo que Deus é bom, Ele é Pai, Ele é bom. E aí, olha isso, para a gente encerrar. Ezequiel 33, 10 ao 11. Olha isso. Olha aonde vai a bondade de Deus. Olha isso. Filho do homem, diga ao povo de Israel. Deixa eu ver isso. Verso 11, perdão. Mais um, isso. Diga-lhe, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Olha isso. Deus é tão bom que Ele não tem prazer na morte de um ímpio, querido. Olha a bondade de Deus. Olha a bondade. E o que tem de crente que ora para Deus matar, para Deus vingar, para Deus destruir, e aí nós estamos lendo a palavra dele dizendo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. E olha, antes tenho prazer em que ele volte dos seus maus caminhos, e viva. Aí Jesus Cristo está dizendo, eu vim para que você tenha vida, e uma vida com abundância, queridos. A bondade de Deus. Olha isso, voltem dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel. Por que vocês querem morrer, ó povo de Israel? Eu estou aqui para que vocês tenham vida, e vida com abundância, oh aleluia. E aí, na terceira carta de João, só tem um capítulo, terceira carta de João, o verso 2, pode colocar na Almeida Revista e Atualizada. Nós temos aqui o apóstolo desejando algo. Se o próprio Deus não tem prazer na morte do ímpio, meu irmão, como é que nós vamos orar para Deus matar alguém? Como é que nós vamos orar para Deus destruir alguém? Se a palavra está dizendo que Ele não tem prazer na morte de um ímpio. E aí nós temos aqui o apóstolo João, na sua terceira carta, dizendo, amados, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Oh, aleluia. E uma outra versão está dizendo, eu desejo que tudo te vá bem. Aleluia. Esse é o nosso desejo. Pelo menos deve ser. Porque a essência do nosso Deus, ela é boa. A essência, a natureza de Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Por isso
que eu tenho que profetizar na vida do meu irmão. Eu desejo que vá bem em tudo que você fizer. Você consegue profetizar aí na vida do seu irmão? Diga, eu desejo que te vá bem em tudo, em tudo. Eu desejo que você prospere. Eu desejo que você tenha saúde. Diga aí, eu desejo que você ganhe dinheiro. Eu desejo que você seja usado. Eu desejo que você seja próspero em tudo. Oh, aleluia! É a essência do nosso Deus, queridos. É a essência do nosso Deus. Nosso Deus é bom. E aí agora, convido você então a entrar no texto de Tiago, capítulo 1, feita essa introdução, sobre a bondade, sobre os desejos, sobre o desígnio desse Deus tão grande, tão poderoso, que nos ama, que te ama, que está esperando você voltar, de passos largos, para que a sua alma tenha vida, e vida com abundância. Tiago, a partir do capítulo 1, verso 1. Diz assim, pode colocar na NVT, por favor. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem, repita comigo, considerem. De novo, considerem. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Diga comigo, crescer. E é necessário que ela cresça. Diga, é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Aleluia. Nós temos aqui, o apóstolo Tiago, ele já começa essa carta de uma maneira arrebatadora. O apóstolo Tiago, ele já começa falando de prosperidade, já começa falando de bem-aventurança, já começa e também de provações. Só que antes dele entrar no tema de provação, antes dele entrar no tema de tentação, ele está pedindo à igreja, aquelas igrejas que irão ler a sua carta, ele está pedindo, eu preciso que vocês considerem. E aí quando você vai lá, e tentar entender qual é o significado dessa palavra, o que quer dizer considerar ali, e aí você começa a descobrir o real significado, e o real significado dessa palavra é, assuma o controle. Eu preciso que vocês assumam o controle. Mas, quando a gente traduz então o real significado dessa palavra nesse texto, nós tentamos entender o contexto geral. Ele está dizendo o seguinte, vamos ler agora com esse significado. Meus irmãos, assuma o controle. Só que agora não vai fazer sentido. Assuma o controle, motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. O que o apóstolo está tentando dizer à igreja, aquela igreja, as igrejas que irão ler a sua carta, nós aqui nessa noite. Ele está dizendo, Juan, você precisa assumir o controle das suas reações diante das tribulações. Opa! Agora começou a descortinar o contexto. O apóstolo está dizendo, eu preciso, igreja, que você tenha o controle das suas reações diante da provação. Mas por que o apóstolo Tiago está dizendo isso à igreja? Qual é o significado disso? Sabe por quê, queridos? Porque quando eu não controlo as minhas reações, eu fico vulnerável nesse mundo material. Quando eu não controlo a minha mente, quando eu não controlo a minha palavra, quando eu não controlo as minhas ações, eu estou sujeito ao pecar, eu estou sujeito a ferir, eu estou sujeito a derrubar aquilo que eu construí com tanto sacrifício. Olha isso. E aí o apóstolo Tiago, quando você vai tentar compreender esse contexto, ele diz o seguinte, controle as suas reações, para que as suas reações em todo o tempo possam produzir
alegria. Eita! Como é que eu vou sorrir no meio dos sofrimentos? Como é que eu vou ter alegria no meio da enfermidade? Como é que eu vou ter alegria na falta do dinheiro? Como é que eu vou ter alegria com as contas chegando e eu não ter condições de honrar? Como é que eu vou ter alegria com o casamento acabando? Ei, o seu Deus é maior do que todas as coisas. Tenha coragem, tenha coragem. Tenha coragem. E aí o apóstolo Tiago está dizendo: você precisa controlar suas emoções, você precisa controlar suas reações. Sabe por quê? Veja, Provérbios capítulo 25, versos 28. Provérbios 25, verso 28. Olha isso. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Misericórdia. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Naquele contexto, toda cidade precisava de um muro. A primeira coisa que era levantada num vilarejo para se transformar em uma cidade era os muros. Primeira coisa, era essencial: poço para ter água e depois os muros. Muros significa proteção. Muro significa privacidade. Muro significa descanso, é dormir em paz. Afinal, sua casa, aquela cidade, aquele vilarejo tem um muro de proteção. Mas Provérbios está dizendo que todo aquele que não tem domínio é comparado a uma cidade que não tem muros. Uma pessoa que não domina, uma pessoa que não se domina, uma pessoa que não tem o controle das suas emoções, das suas reações, é uma pessoa que está vulnerável, é uma pessoa que não tem privacidade, porque ela fala demais, é uma pessoa que não tem paz, porque ela fala e pensa demais em coisas que não deveria, é uma pessoa que não tem descanso, ela não consegue descansar, porque ela não consegue enxergar um Deus todo-poderoso que está ao lado dela. Olha isso. E aí o apóstolo Tiago está dizendo para mim e para você: assuma o controle das suas emoções, porque Deus tem cuidado de tudo aquilo que tem tirado a tua paz, meu querido. Assuma o controle, porque quando eu não tenho controle das minhas reações, eu sou uma presa fácil para o diabo. Eu sou comparado a uma cidade sem muros. E aí, veja isso. Ele vai continuar, verso 2, considere um motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Não é eu escolher a minha provação. Provação não se escolhe, querido, a gente passa. Você consegue repetir isso? Provação, eu não escolho, eu passo. Eu passo por ela, você passa por ela. A gente não fica escolhendo, agora número 3, agora número 2, agora número 8. Provação a gente não escolhe, a gente passa por ela. E a gente não passa sozinho não. Jesus Cristo de Nazaré está conosco em todos os momentos. Veja isso. Olha o que ele está dizendo. Sempre que passarem por qualquer tipo de provação, agora o verso 3. Pois sabem que, quando sua fé é provada, aqui não tem dúvidas, não é opcional. Quando a sua fé for provada, ponto final. A nossa fé será provada em todos os momentos, nessa vida passageira. Todos nós aqui temos provações, queridos. Todos nós aqui seremos testados, somos testados, já fomos testados, e até o último dia da nossa existência aqui nessa terra, seremos testados por esse Deus tão grande e tão glorioso. Por isso que Tiago, ele não está dizendo que a aprovação é uma opção do crente. Ele está dizendo logo de cara, quando a sua fé é provada, ele está afirmando. Quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Opa, agora que tem um ponto importante, queridos.
Quem era você há 10 anos atrás? Quem era você há 5 anos atrás? Quem era você em 2024? A pergunta que não quer calar: você cresceu espiritualmente, você cresceu, você aumentou a sua fé, você ganhou maturidade, você entendeu a lição, você compreendeu o deserto que você passou? Porque veja, olha o que diz o texto: pois sabe que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Não diz que vai crescer, você tem a oportunidade de crescer. Não diz que, quando eu passo por uma provação, eu vou sair firme e forte porque é automático. Você tem a oportunidade de crescer com ela, queridos. Agora, tolo é aquele que anda em círculos. Tolo é aquele que comete os mesmos erros, fala as mesmas coisas, pragueja do mesmo jeito, tem a mesmo linguajar do que tinha no passado. Este é um tolo. Porque a aprovação, ela não é para me destruir. A aprovação não é para me colocar lá para baixo. A aprovação é para que eu cresça, é para que eu cresça, é para que eu cresça em nome de Jesus. Preste atenção, querido, preste atenção, 2025 só começa, então não traga velhos hábitos naquilo que Deus tem te colocado como novo na tua vida, meu irmão. Deixa aquilo que te arrasta, que te prende para trás, porque você tem que crescer, você tem que evoluir, você tem que desenvolver essa fé. Agora, se toda aprovação eu abandono, se toda aprovação eu viro as costas, se toda aprovação o pastor, as irmãs têm que ir lá te arrastar para vir à igreja, ei! A aprovação não é para te destruir, é para fazer você crescer, meu queridos. É para fazer você crescer, orar mais, jejuar mais. É para você desenvolver, senão você vai ficar atrofiado. E Satanás gosta, porque aí ele manda seta, manda, e você cai em todas. Ei, em nome de Jesus, você vai crescer na fé. Aleluia. Veja. E aí Tiago continua. Por que é provada? Jeremias capítulo 17, versos 9 ao 10. Jeremias 17, 9 ao 10. Aqui nós temos um texto que nos dá uma explicação. O coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Você sabia disso? O seu coração, meu coração, ele é enganoso. Só que a gente tem um Deus que, ele vê esse coraçãozinho aqui, meus queridos. Ele sabe das intenções. Ele sabe dos meus planos. Sabe aquilo que a ciência vai dizer de segundas intenções? Esse Deus Todo-Poderoso conhece. Olha isso. E aí ele vai dizer: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Em uma outra tradução, ele vai dizer: e o coração é gravemente enfermo. Olha isso. Ainda bem que Jesus cura todas as coisas. Olha isso. Quem o poderá conhecer? Verso 10, e aí ele vai dizer: eu, o Senhor, examino o coração e faço o quê? Provo. Eu, o Senhor, provo o seu pensamento. Por isso que Tiago está dizendo que a provação é para que possamos ter perseverança, possamos desenvolver paciência e para que possamos crescer no final do processo, porque Deus quer extrair o nosso melhor, querido, curar aquilo que machuca, aquilo que é perverso, arrancar. Por isso que ele prova, nunca é para nos matar. Mas vamos continuar o nosso texto de Tiago. Veja, e aí ele vai continuar assim, no verso 4. Depois que eu entendo que essa prova que eu passo é a oportunidade que eu tenho de crescer, de desenvolver, é a oportunidade que eu tenho de ser um novo homem, uma nova mulher. A pior coisa, queridos, é a gente perder o tempo, perder a noção de tempo e sermos aquela velha mulher, aquele velho homem, ano após ano. Ah, queridos,
Nós temos que crescer diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que ser melhor. 2025 eu tenho que ser melhor do que 2024. Eu tenho que exalar a misericórdia e o amor de Deus, crescer na graça desse Deus. Eu tenho que ser diferente. E aí no verso 4, ele vai dizer assim, ó, e é necessário que ela cresça. É uma necessidade humana. Lembre-se que eu disse do atrofiamento? Todas as vezes que eu passo ano após ano, do mesmo jeito, tendo as mesmas atitudes, falando do mesmo jeito, não me controlando, sendo a mesma pessoa, eu perdo essa oportunidade, queridos, de desenvolver, de crescer. Por isso que Tiago vai dizer, e é necessário que essa perseverança, que essa fé cresça nesse ambiente, somente nesse ambiente. Sabe por quê? Porque quem não é testado não é confiável, queridos. Não é confiável. Você só vai confiar em uma pessoa depois que você testar ela. Não adianta a gente olhar pela casca. Não adianta a gente olhar somente a lata. Eu preciso ter a certeza de que aquela pessoa é confiável. E eu só vou ter essa certeza quando eu testar ela. Ou melhor, quando esse Deus Todo-Poderoso provar a fé dessa pessoa. Por quê? A gente se engana. A gente se engana. Quantos de nós aqui olhou para uma manga e falou, tá boa? E quando a gente parte, estava verde? Ou o contrário, a gente olhou e falou, tá boa. Quando a gente parte, já passou do ponto. Ou o contrário, a gente olhou, isso aí está estragada, olha aí, olha como está a casca. E quando a gente abre, ela está no ponto certo. É só Deus que prova os corações, queridos. É só Deus que prova esses corações, os nossos corações. Agora veja, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Opa! Repita comigo, eu preciso ser maduro e completo. Sabe por quê? Porque Deus não te dá nada faltando. Deus, Ele é completo em tudo que Ele faz na tua vida. Deus, Ele não esquece a tua bênção. Deus não manda metade. Deus não faz pela metade. O nosso Deus, Ele é completo. Aleluia, você crê nisso? Ele é completo em tudo. 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 Entenda isso, queridos. Entenda isso. E aí? Meu Deus, 8 horas. Vamos para o verso 12 então? Para a gente orar. Diz assim, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e o quê? Provações e tentações. Repita comigo, provações e tentações. Tenha coragem, eu venci o mundo, diz o Senhor dos Exércitos. Porque nesse mundo nós teremos provações e nós teremos tentações. Duas coisas completamente diferentes. E o apóstolo Tiago, graças ao Eterno, nos esclarece isso. Duas coisas opostas, duas coisas que causam sofrimento, mas a origem é completamente diferente. A provação sempre será de Deus. Deus permite. Deus permitiu Jó passar por uma prova. Deus permitiu profetas passarem por uma prova. Deus permitiu vários dos apóstolos serem provados. Deus permite. Deus permite. Qual que é o objetivo da aprovação de Deus? Para que eu cresça, para que você cresça em graça, em conhecimento, na fé, para que você seja maduro e completo. Mas o apóstolo Tiago está dizendo de um outro problema, tentação. A tentação sempre será diabólica, querido. Você quer ver uma coisa? Eu vou definir tentação para você. Tentação são sugestões e convites para o pecado. Isso é tentação. Toda sugestão, todo convite para pecar é uma tentação. E essa tentação sempre será diabólica. Deus não tenta ninguém. Ninguém. Não é isso que diz o texto? Vamos lá, Tiago 12, versos dos 12 ao 15. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, preste atenção, quando vocês forem tentados, Tiago não está dizendo assim, se vocês forem tentados, ele está afirmando, vocês serão tentados,
porque nós estamos nesse mundo caído. Ei, mas tenha coragem, Jesus Cristo venceu. Mas quando vocês forem tentados, preste atenção, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Deus nunca vai te sugerir o pecado, meu irmão. Nosso Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele nunca vai te jogar para perto do pecado. Deus é santo. Entenda isso, não confunda as coisas. Eu caí aqui, é Deus me provando. Ei, Deus nunca te joga para perto do pecado, pelo contrário, Jesus sempre te arranca da escuridão. Veja isso. E aí ele vai dizer, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Preste atenção agora no verso 14. A tentação, ela vem de nossos próprios o quê? Vamos repetir isso? A tentação, ela vem dos nossos próprios desejos. Desejos. E esses desejos, olha que coisa traiçoeira. Não é desejo de comer pizza, não. Isso aí é outra coisa. Olha como é traiçoeiro. A tentação, ela vem dos nossos próprios desejos. E esses desejos, verso 14, vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem. E a sedução, ela não acontece assim, acordei com a vontade de pecar. Nunca. A sedução é gradativa. Nós já estudamos isso na carta de Timóteo. Timóteo, toma cuidado com as seduções deste mundo, porque a sedução, ela é gradativa, ela é um pouquinho todos os dias, ela é um pouquinho toda hora, ela tem uma dose bem pequenininha, ela vai te seduzindo, vai me seduzindo, vai me colocando do lado, e quando eu perceber, eu já caí. Olha isso, que nos seduzem. Agora olha o que o Tiago vai dizer, o apóstolo, e nos arrasta. A palavra arrastar é contra a vontade. Quando você está arrastando alguém, você está arrastando contra a vontade. O problema é que eu fui seduzido, e a minha vontade já foi também seduzida. E aí esse pecado começa a me arrastar, mesmo eu não querendo, mesmo eu dizendo eu vou morrer, e esse pecado vai me arrastando. Que diz o próximo verso? Esses desejos dão a luz ao quê? Ao pecado. Por isso que a tentação, ela é complicada. Quando eu não tenho discernimento, quando eu não olho, quando eu não enxergo, quando eu não tenho revelação do céu. Por quê? Porque se eu ceder a essa tentação, eu vou dar a luz a um serzinho que vai me matar. Qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? No momento da sedução está tudo muito bom. No momento da sedução tudo é prazeroso. No momento da sedução está tudo dando certo. O problema é que isso está matando a minha alma, está matando a minha alma, está matando a minha alma. Veja, esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, nasceu. O que ele gerou? A morte. Eita! Mas você está aqui nessa noite diante de Jesus de Nazaré, e Ele é vida e vida com abundância, queridos. Agora, para a gente orar, pode a equipe de louvor se posicionar. O que precisa fazer? O que precisa ser feito para que eu não caia em tentação? Mateus capítulo 26, versos 40 a 41. Por que você vem num culto de terça-feira? Por que você está aqui nessa noite? Você está sendo preparado por Jesus de Nazaré para suportar as tentações, queridos. Veja isso. Depois, Jesus foi para o Getsêmani orar. Levou os discípulos. Chegou até na metade. Aí pegou Pedro, Tiago e João. Vem cá, vocês três, vamos lá. Veja isso.
Aí Jesus deixa Pedro, Tiago e João e fala: olha, fica aqui, que eu vou um pouquinho mais adiante, porque preciso ter um particular. O culto de terça-feira eu desconfio que é o seu particular com Deus, queridos. Eu desconfio que é você e Deus. A gente ora uns pelos outros, mas é o nosso particular com Deus. Nós estamos no jardim da oração. Veja, depois voltou aos discípulos e encontrou que... Como? Fala para a pessoa que está ao seu lado: acorda aí, nós vamos orar agora, acorda aí, acorda. Ê, Pedrão, acorda! Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse a ele a quem? Pedro. Parece que Jesus estava pegando no pé, né? Só que nesse mesmo capítulo, Jesus falou assim: ó, eu vou para Jerusalém, lá eu vou morrer, vão me matar, vão me maltratar. Pedro, sempre Pedro, né? Entrou na frente e falou: Jesus, o senhor morrer, antes do senhor morrer, eu entro na frente, então que eles me matem primeiro. Jesus chamou Pedro para orar, Pedro foi dormir. O homem que morreria por Cristo não aguentou orar com Jesus 1 hora. Por isso que Jesus vai: Pedro, vigie e orem para que não cedam. Essa tradução é fantástica. Vigie e orem para que não cedam à tentação. Você quer resistir à tentação, queridos? Você tem que começar a vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Não adianta unção, não adianta campanha, não adianta quebra de maldição, se eu não vigiar. E você sabe o que é vigiar? É fugir da aparência do mal. Você sabia disso? Vigiar é você fugir. Ei, isso aqui está com cara de sedução, deixa eu cair fora desse lugar. E aí Jesus Cristo está dizendo, ensinando Pedro, Tiago e João, ensinando a igreja, ensinando a mim, ensinando a você. Nós precisamos vigiar, ou seja, fugir da aparência do mal. E precisamos orar para que não caiamos em tentação, queridos. Por isso que nós vamos orar. Vigie e ore para que não ceda à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Só que cuidado, ela é fraca para buscar a Deus, mas muito forte para ofender a santidade de Deus. Entenda isso. Ela é fraca para entrar no Santo dos Santos através da oração, mas muito forte para banalizar a glória de Deus. Se coloque de pé comigo agora. Oh, aleluia. Você vai orar agora, queridos. Você vai orar, você está vigiando. Você está vigiando porque a sua alma, Jesus Cristo está aqui nessa noite. Ele não tem prazer na morte da sua alma. Ele não tem prazer na morte. Ele não tem prazer, porque Ele é bom. Então assuma o controle, assuma as rédeas e comece a vigiar e orar. Comece a clamar esse Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, para que possamos ter vida e vida com abundância, para que possamos crescer, para que possamos desenvolver. Vamos adorar a Deus. E você que se quiser já vai orando, já vai clamando, já vai invocando o nome dEle. Aleluia, adoremos ao Senhor.